Eu tenho um grande amigo, grandíssimo amigo. Ele foi marinheiro, serviu a Marinha do Brasil, lá no Rio de Janeiro. E sempre nas nossas conversas, ele dizia uma frase que era muito interessante, mas que eu tomei para mim como ensinamento, não é? E a expressão que ele usava era a seguinte: ele dizia: na briga entre o rochedo e o mar, sobra para o marisco. Repetindo, na briga entre o rochedo e o mar, sobra para o marisco. E eu sempre prestei atenção a essa expressão, e a gente sorria cada vez que ele falava, e era muito interessante, mas lógico, rapidamente corria para o ensinamento que essa frase dizia. Muitos de nós acabam se intrometendo em certas situações, ou se metendo em algumas situações, que são desnecessários meter-se nelas. Porque não nos cabe no meio daquela discussão entre duas pessoas. Às vezes, duas pessoas estão em conflito e a gente acha que deve meter-se no meio, deve intervir de alguma maneira. Mas não é muito interessante fazer isso, a menos que você tenha uma direção específica de Deus para entrar naquela situação, para trazer alguma conciliação entre ambas as partes. O conselho é: não faça nada. Na briga entre o rochedo e o mar, sobra para o marisco. E isso quando está se tratando de duas pessoas. Às vezes você conhece essas duas pessoas e quer entrar para apaziguar a situação. E às vezes você não conhece e vai passando de largo e inventa de meter-se no meio de uma situação dessa. Não é conveniente fazer isso. Mas quando a situação é entre Deus e alguém que você conhece, essa pessoa que você conhece está vivendo uma vida desregrada, ela está em rebelião com relação à vontade de Deus, desobedecendo a palavra de Deus e etc. E Deus tratando com essa pessoa para que ela mude, ela se arrependa e volte para Ele. E essa pessoa insiste em não fazer isso e você ama essa pessoa e começa a tentar orientá-la para que ela pare. De maneira que você não julga a situação dela, o pecado que ela está cometendo, o erro que ela está cometendo, e fica tentando se colocar entre Deus e essa pessoa. O conselho que eu dou é: saia do meio. Se Deus está tratando com aquela pessoa e Deus está trazendo juízo sobre as ações daquela pessoa, sobre o comportamento dela, saia do meio. Porque se Deus está trazendo juízo, é porque Ele já, de muitas e muitas formas e maneiras, tentou chegar até ela. E ela rejeitou a orientação, a direção ou o conselho de Deus. Não fique entre Deus e uma pessoa quando Deus estiver julgando aquela pessoa, porque o juízo dele pode respingar em você. E aí você, sem necessidade nenhuma, pode sofrer por estar entre ele e aquela pessoa. Deixe que Deus trate com as pessoas segundo o que ele sabe, porque ele sabe muito bem como tratar. E se alguém precisa mudar, é essa pessoa, não é Deus e não é você. Tenhamos um pouco mais de cuidado para não sermos aquele marisco que se meteu entre a luta do rochedo com o mar. Até o próximo vídeo.